Olá, sejam muito bem-vindas. Seja muito bem-vinda, Maria. Sejam muito bem-vindas a mais um Chá com a Bia, que é uma série de vídeos, né, onde eu respondo perguntas de vocês, mulheres que estão vivendo em um relacionamento desgastado e querem, né, precisam resgatar esse amor nesse relacionamento, seja casamento, seja namoro. Então, hoje é mais um Chá com a Bia. Eu sou Beatriz Dantas e o tema de hoje é como ser menos insegura no relacionamento. Eu sei que essa é uma dor de muitas de vocês. Esse foi o meu maior problema, para ser bem sincera, esse foi o meu maior problema no meu relacionamento. Foi o meu maior calo, vamos dizer assim. E na jornada do resgate que a gente teve, né, eu vi que muitas de vocês também têm esse problema, né, de estar insegura no relacionamento. E quando a gente tem esse problema, quando a gente tem esse pensamento, né, esse sentimento, né, de insegurança, que a gente acha que de alguma forma, né, a gente pensa que o homem, o marido, o namorado, ele vai trocar a gente por qualquer outra mulher a qualquer momento, né? A gente acaba se colocando numa posição inferior, como se esse marido, esse namorado, ele fosse nos trocar por qualquer uma a qualquer momento. Esse era o meu problema. E pode ser que você que esteja aqui me ouvindo hoje realmente tenha um motivo para estar insegura, né? Talvez você passou aí por uma traição, né? Talvez por várias traições, ou encontrou mensagens do seu marido no celular, no WhatsApp, enfim. Eu sei que muitas de vocês já passaram por isso, então meio que vocês têm um motivo para estarem seguras, para se sentirem seguras. Outras também eu sei que não tem um motivo concreto, né? Que no caso era o meu caso, de só ser paranoica mesmo. Então, o problema, né? Quando a gente é insegura, quando a gente é uma mulher insegura no nosso relacionamento, qual que é o problema? O problema é que a gente fica meio que um pouco neurótica, sabe? Ao ponto desse sentimento de insegurança ele acabar consumindo a gente. Então, você fica pensando tanto que o seu marido ele vai te trair de novo, ou ele vai te trair caso ele não tenha traído, né? Você fica pensando tanto que isso vai acontecer, que você não tem sossego. Que você pensa isso no banho, você pensa isso quando você deita a cabeça no travesseiro, você pensa isso quando aparece uma mulher bonita na frente do seu marido, do seu namorado. Eu sei disso porque eu passei por isso. Então, eu sei o que é não ter sossego. Só ficar pensando e matutando isso o dia inteiro, né? Então, esse sentimento de insegurança, ele chega a um ponto que ele consome a gente. E foi o que eu falei, às vezes você tem um motivo. Às vezes pode ser que você tenha passado por uma traição, de fato. Às vezes você tenha encontrado coisas que você não queria encontrar no celular do seu marido, no celular do seu namorado. Mas outras, eu sei que ainda não passaram por isso, né? Por que a gente precisa conversar sobre insegurança? Por que a gente precisa conversar sobre isso? Porque, prestem atenção nisso, quanto mais insegura você fica, menos desejada pelo seu marido, pelo seu namorado você é. Bota esse mantra aí na sua cabeça. Quanto mais insegura você fica, menos desejada pro seu marido, pro seu namorado você é. Por quê, gente? Quando a gente tem esse sentimento de insegurança, a gente tem comportamentos de insegurança.
Então a gente cobra, a gente reclama, a gente confronta, a gente questiona, a gente acusa. Às vezes, pode ser que o cara mereça, pode ser que o cara mereça, pode ser que ele pisou na bola, quebrou sua confiança? Claro que sim. Mas em alguns casos, isso não aconteceu, sabe? E ainda que tenha acontecido, Bia, aconteceu no meu casamento, aconteceu no meu relacionamento, mas ele disse que se arrependeu, ele pediu perdão, mas eu não consigo ficar segura, eu não consigo me sentir segura, porque ele já me machucou uma vez, porque ele já me traiu uma vez. Então, quem me garante que isso não vai acontecer de novo? E aí, quando a gente fica com esse pensamento de insegurança, de medo, o que acontece? A gente acaba tendo comportamentos de insegurança e de medo. Entendem? Então, o que a gente pensa reflete no nosso comportamento. A forma que a gente pensa reflete no nosso comportamento. A gente precisa prestar atenção nisso. Se a gente falar assim, não, eu não consigo, Bia, não consigo. A gente precisa, gente, ter foco nisso, em largar essa insegurança, porque quanto mais a gente fica insegura, vai chegar um ponto que você pode se tornar tão, como se diz? Tão melindrosa, tão às vezes chata, tão repetitiva, né? Que estar nesse relacionamento pode se tornar insuportável, tanto para você quanto para ele, tanto para você quanto para o seu marido. As mulheres seguras que são verdadeiramente atraentes, as mulheres seguras que são verdadeiramente desejadas. Tem umas meninas, umas moças que conversam comigo no direct e elas falam, Bia, eu não sei mais o que fazer para o meu marido me desejar, para o meu marido voltar a me desejar. A gente já não faz mais nada. Gente, nós precisamos olhar os nossos comportamentos. A mulher segura, ela é desejada, mas a mulher insegura é aquela frase que eu falei para vocês. Quanto mais insegura você fica, menos desejada pelo seu marido você é. Então, as mulheres que são seguras, elas sim são atraentes. Se você quer resgatar o amor no seu relacionamento, se você está num processo de reconstrução, de restauração do seu casamento após uma traição, você precisa se tornar uma mulher segura. Você precisa mostrar para ele que você está segura. Isso é importantíssimo no processo de restauração. Quando você sofreu uma traição, talvez ele voltou para casa, ou então vocês estão em casas separadas, e você quer que ele olhe de novo para você. Para isso acontecer, você precisa mostrar para ele que você está segura, que você é uma mulher segura, que independente da traição, que independente de qualquer coisa que ele tenha feito, você está segura, você é uma mulher segura. Porque é a mulher insegura que cobra, é a mulher insegura que implora para ele voltar, é a mulher insegura que chora dia e noite na frente dele, dizendo, ai, por que você fez isso comigo? Eu nunca pensei que isso fosse acontecer entre a gente. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer aqui? Quando a gente tá insegura, quando a gente tem, né, esses comportamentos de insegurança, nós vamos minando cada vez mais o nosso relacionamento, sabe? Porque esses comportamentos, eles saturam uma relação. Eu mesma sou um grande exemplo, né? Eu comentei com vocês já no início da live. O meu maior problema no meu relacionamento sempre foi a minha insegurança. A minha insegurança, ela me fazia brigar, ela me fazia chorar, ela me fazia confrontar. E tudo isso, todos esses comportamentos que eu tinha no meu relacionamento, só fizeram com que o meu marido ele se afastasse cada vez mais de mim. O meu medo se tornou realidade.
Porque se eu tinha medo dele me largar, se eu tinha medo dele ficar afastado de mim, os meus comportamentos faziam com que exatamente ele se afastasse de mim. Os meus comportamentos fez com que quase ele me largasse. Vocês entendem? Lu, no meu relacionamento esse também é o maior problema. Exatamente. Mas você é outra coisa, né, Lu? Eu vou te pegar na esquina. Até me perdi aqui, gente. Então, voltando pro exemplo que eu estava dando, né? Como a Lu falou, do meu relacionamento, esse também é o meu maior problema. No meu também era. No meu também era. O meu maior medo era ele me largar. O meu maior medo era ele me trocar por outra. E o que eu fazia? O meu medo, o meu desespero me fazia ter comportamentos de uma mulher desesperada, de uma mulher insegura. Então eu cobrava, eu gritava, eu chorava, eu acusava, eu confrontava. E tudo isso, todos esses comportamentos foram minando o meu relacionamento de forma que ele se afastasse cada vez mais de mim. De forma que ele precisasse ficar longe, porque ele não aguentava mais. De tanto eu cobrar, de tanto eu reclamar. Sabe? E talvez algumas de vocês pensem assim, não, Bia, Nilce é a pessoa. Gente, minha mãe. Seja bem-vinda, mãe, à minha live, Chá com a Bia. Como perceber isso estando afastados? Eu não entendi como perceber se você está insegura. Não entendi direito o que você quis perguntar. Tamires, cheguei. Seja bem-vinda, Tamires. Às vezes, nós mulheres, né, pelo histórico que a gente tem, a gente pode ter um pensamento de que todos os homens traem, todos os homens machucam. E é por isso que a gente fica insegura. Uma vez, em um vídeo que eu postei, não lembro se foi aqui no Instagram ou se foi em outra rede, teve uma pessoa que comentou assim: eu sou assim. Era alguma coisa de ser insegura também, se não me falha a memória. Eu sou assim porque ele fez isso comigo. Eu sou insegura porque porque os homens, né, no geral, dão motivo para que a mulher fique insegura. E, gente, foi o que eu falei. Talvez você também tenha esse pensamento, né, de que todos os homens traem, todos os homens machucam. E é por isso que você fica insegura. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nossa, tosse. A sua insegurança, ela não vai impedir que o seu marido, que o seu namorado, ele te traia. Se ele quiser trair. O seu ciúme, as suas crises de ciúme, os seus shows, eles não vão impedir que o seu namorado, o seu marido, ele te traia. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Você dando crise ou não. E a probabilidade é que ele faça, não que ele faça, né? Pode ser que tenha uma chance maior dele ter esse comportamento de traição nesse momento em que você tem esses comportamentos de insegurança, porque ele vai estar afastado. Vocês me entendem? A sua insegurança, o seu ciúme não vai impedir que esse homem te traia. Então, quando a gente tem esses comportamentos, a gente está gastando energia. A gente está tentando prevenir ou evitar uma coisa que não é evitada dessa forma. É como se, na verdade, a gente estivesse querendo apagar um incêndio tacando gasolina. Sabe? A gente só piora a situação, na verdade. A gente só dá corda, só dá brecha para que ele, de fato, te traia, te machuque, te decepcione. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar aqui?
vejo que, assim, a gente não sabe muito como resolver, né? Quando a gente tem esses sentimentos de insegurança dentro da gente, a gente fica meio perdida. A gente não sabe exatamente como a gente faz para resolver, como a gente faz para eliminar essa insegurança. Do nada eu vou aqui estalar o dedo, pronto, não sou mais uma mulher insegura. Não é assim. Não é assim. É um processo. É um processo. O nosso maior erro é que a gente demonstra isso, a gente tem esses comportamentos, porque quando, veja bem, se for um sentimento, uma coisa que a gente não coloca para fora, que a gente não expõe para o mundo, o prejuízo é um pouco menor, né? Porque a gente pode ir tratando na gente, a gente pode ir pensando, refletindo, fazendo um exame de consciência. Mas quando a gente joga isso para fora, isso tem uma consequência. Isso volta como uma consequência. E a consequência é o afastamento desse homem. É a repulsa que ele vai ter por você. É a falta de admiração que ele vai ter por você. Quanto mais você demonstra insegurança, mais afastado ele fica. E quanto mais afastado ele fica, maior é a probabilidade dele te trocar por outra. Pode acontecer, não vou mentir para vocês. Ou então, simplesmente não tá nem aí para você. Ficar aí, às vezes, nem precisa te trocar, mas ficar aí empurrando esse relacionamento com a barriga e você vai viver um relacionamento meia boca. E eu acredito que não é isso que você quer. Não é viver um relacionamento meia boca, um relacionamento medíocre que você quer. Então, a nossa mudança, como vai perceber estando longe. Eu vou falar sobre isso no final da live, tá? Como que a gente consegue? Eu falei para vocês, a gente se tornar uma mulher segura é muito importante, porque essa é a imagem que a gente precisa passar para o homem com quem a gente se relaciona. Se a gente passa uma imagem para ele de que a gente é pequena, de que a gente é frágil, de que a gente é insegura, a única coisa que ele pode vir a sentir talvez seja pena, né? Ou então, sabe aquela pessoa que é tão sentimental, mas é tão insegura, mas é tão insegura com tudo que ela começa a ser chata? Nós vamos nos tornar esse tipo de pessoa dentro do nosso relacionamento. Então, se tornar uma mulher segura é um processo. É claro que numa live, num vídeo de meia hora, a gente não consegue esgotar esse assunto, dar um passo a passo. Mas, para você começar hoje, para você implementar hoje, eu não sei o nome dela, que está em número, que ela perguntou, como vai perceber a nossa mudança estando longe? É o mesmo fundamento é o mesmo fundamento de estando perto. É a mesma estratégia que você vai usar se você estiver perto, que é se tornar uma mulher segura. E como você começa a fazer isso hoje? Não é como é que se fala, gente? Às vezes as palavras somem. A gente precisaria ir mais a fundo, é isso que eu queria dizer, aprofundar mais. Mas, para você começar a implementar isso hoje na sua rotina, para você se tornar uma mulher insegura, porque assim, eu sempre falo para vocês que o nosso comportamento, ele influencia o comportamento do homem com que a gente está se relacionando. Então, se você é uma mulher insegura, isso vai influenciar o comportamento do seu homem. Se você é uma mulher segura, isso vai influenciar o comportamento do seu homem. Andréa Morena, boa tarde. Boa tarde, Andréa, seja muito bem-vinda. Então, para você conseguir fazer com que ele veja essa mudança, para que você consiga ser uma mulher mais desejada por ele, ser uma esposa mais atraente, mais desejada, para você conseguir ganhar da outra lá que você tanto quer ganhar, para você começar a fazer isso hoje, você precisa, primeiro de tudo, primeiro passo, é olhar para você. Não é olhar para o seu marido, não é olhar para a amante, não é olhar para a nova namorada dele, seja lá o que for.
é olhar para você, para dentro de você. Porque nós mulheres temos o grande erro que quando a gente começa a se relacionar com o homem, a gente esquece da nossa vida. E não que ele nos obrigue a fazer isso, não, eles nem pedem que a gente faça isso. A gente faz isso, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma pressão, sem nenhum pedido. A gente esquece o que a gente gosta de fazer, a gente esquece quais são os nossos valores, quais são as nossas preferências, a gente esquece que a gente precisa ter um tempo com a gente precisa curtir a nossa própria companhia. É por isso que muitas mulheres caem na dependência emocional num relacionamento. Porque a vida delas virou aquilo ali. A fonte de prazer, a fonte de felicidade está toda depositada no homem. E não é assim. A nossa vida não é só um relacionamento. A nossa vida não é só um casamento. A nossa vida é o conjunto de tudo. A nossa vida é o conjunto de tudo. Relacionamento, vida profissional, vida com os amigos, as amigas, com os filhos. Entende? Quando a gente deposita toda a nossa felicidade em uma pessoa, gente, a gente vai se frustrar. Uma pessoa, ela não dá conta. Um ser humano não consegue dar conta de suprir todas as nossas expectativas. De querer conseguir, na verdade, fazer a gente 100% feliz. Não dá. Não dá. Essa segurança que você precisa para se tornar mais desejada, para se tornar mais atraente, para reconstruir o seu casamento, para melhorar o seu namoro, essa segurança que você precisa não vem dele. Não se resume em ele falar para você e falar assim, não, amor, fica tranquila, toma aqui a senha do meu celular, vou botar um rastreador no meu carro. Não! Essa segurança, ela não vai vir dele, essa segurança vai vir de você. Porque quando a gente tem um problema com insegurança, nada adianta. Pode ser o homem mais fiel do mundo. A gente vai desconfiar, a gente vai botar minhoca na cabeça. Vocês entendem? Tudo começa na gente. Todo o processo de reconstrução de relacionamento começa primeiro na reconstrução de si mesmo, de si mesma, nós mulheres. Então eu te pergunto, você conhece você mesma? Você sabe o que você gosta? Você sabe quais são os seus valores? Você consegue passar uma tarde fazendo as coisas que você gosta sem o seu marido, sem o seu namorado? E quando eu falo em conhecer, não é só conhecer os meus gostos, não é só conhecer aquilo que eu gosto, é conhecer o seu íntimo. Quais são os seus defeitos? Quais são as suas qualidades? Sim, você tem defeitos. Eu também tenho defeitos. A gente não é uma princesa da Disney lá, perfeita, sem defeitos. Não, gente. Quais são as coisas que você precisa melhorar para esse relacionamento ele sair do buraco? Quais são as coisas que você precisa melhorar para você se tornar uma mulher mais segura? Vocês entendem? Às vezes, a gente está tão neurótica nessa coisa de ciúme, insegurança, 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 que a gente esquece dessas coisas. Olhar para a gente, ver a gente como um ser humano que erra, que falha, que acerta, mas que não é perfeita, é muito importante para a gente conseguir mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento, ser uma mulher mais segura e influenciar esse homem, fazer isso respingar no relacionamento. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas mulheres, e eu já passei por isso, acham que o problema do relacionamento está no homem. Acha que ele tem que te fazer feliz. Acha que ele tem que cumprir todas as suas expectativas. Acha que ele não pode ficar bravo, que ele não pode ficar nervoso, que ele tem que falar com você com vozinha fofinha. A gente coloca toda a culpa neles. E o problema é que quando a gente faz isso, a gente não assume a responsabilidade. Pelo contrário, a gente fica com um pensamento que nós somos perfeitas, porque se o problema tá todo nele, nossa, eu sou perfeita. Mas a verdade é que não é.
Eu gosto sempre de falar que o relacionamento é como se fosse um resultado de uma matemática. Junta o seu valor numérico com o valor numérico dele, vocês somam e tem um resultado. O resultado que vocês estão hoje no relacionamento é um resultado que tanto você quanto ele, vocês criaram isso. Não é culpa só dele, é 50-50. Quando a gente olha pra gente, a gente consegue assumir, não, peraí, o problema não tá só nele. A minha segurança não vem só dele. Eu preciso me tornar uma mulher segura, independente de qualquer coisa. E aqui, eu quero te lembrar, né? Eu tô aqui para te encorajar a lutar pelo seu casamento, a lutar pelo seu relacionamento, pelo seu namoro, mas eu preciso que você faça uma reflexão sincera comigo aqui agora. Se você quiser pegar uma folha, pegar um caderninho, qualquer coisa, um bloco de notas do seu celular, fica à vontade. Vou beber uma água aqui. Andréia, isso é verdade. Pois é, Andréia, é a mais pura verdade. Caí na dependência emocional, desconfio, sufoco meu namorado, estamos juntos, mas distantes, frios. Exatamente. Porque você acabou colocando toda a sua felicidade nele. Nós mulheres temos o nosso imaginário muito deturpado. A gente acha que o nosso relacionamento vai ser um conto de fadas. Por quê? Porque a gente cresceu assistindo a Disney, a gente cresceu assistindo novela da Globo. Então a gente acha que vai ser perfeito. Quando a gente se depara com a realidade, a gente se frustra, porque não é perfeito. Né? Aí a gente cai na dependência emocional, porque a gente colocou toda a nossa expectativa, todas as nossas fichas nesse homem. E quando a gente fica assim, a gente fica com medo de perder. E aí a gente sufoca, a gente desconfia, a gente questiona, a gente confronta. E tudo isso, Cardoso Tati, faz com que o seu namorado, né, ele se afaste de você cada vez mais. Todos esses comportamentos que você tem. Por isso que eu falo que às vezes o nosso medo, ele vira a nossa realidade, porque a gente mesmo faz virar. Então, quem pegou aí uma folhinha, um caderno, eu quero que você separe agora. Exercício, tá, gente? Para você sair daqui uma mulher um pouco mais segura. Para que o seu homem, mesmo que ele esteja fora de casa já, para que ele perceba essa mudança em você. Porque é isso que vai te fazer, te ajudar, na verdade, a trazer ele de volta. Primeira pergunta que eu quero que você escreva aí no seu caderninho, na sua folha. O que de pior pode acontecer se esse homem ele me largar? Por que eu quero que você escreva essa pergunta? Porque às vezes por dependência emocional, às vezes por amor, por carência, enfim, por medo mesmo, porque nós temos medo, às vezes a gente cai num pensamento de que a nossa vida vai acabar se esse homem um dia ele for embora. Que a nossa vida, o nosso mundo vai desabar, a gente vai morrer. E a verdade é que isso não é verdade. Isso não vai acontecer. A gente, às vezes, fica cega pelas nossas próprias emoções. O medo, ele cega a gente. Então, pega o seu caderninho, escreve essa pergunta. O que de pior pode acontecer se esse homem, se meu marido, se meu namorado, se você quiser botar o nome dele também, se o Joãozinho me largar, se o Joãozinho for embora de casa? O que de pior pode acontecer? Nessa pergunta, eu quero que você coloque como resposta o pior cenário. De verdade, o pior cenário. A pior coisa que poderia acontecer. Depois, o cenário que você descreveu, né? Eu queria que você pensasse e também escrevesse embaixo como você conseguiria lidar com esse cenário da melhor forma possível. Então, se você é esposa, dona de casa hoje, se você vive da renda do seu marido, né? Se você não trabalha fora, se você não tem a sua própria renda. Vou escrever aqui, vamos supor que eu sou essa mulher.
O que de pior pode acontecer se Joãozinho me largar? O pior que pode acontecer é eu ficar na pindaíba. Talvez eu vou ter que voltar para casa da minha mãe ou para casa de qualquer outro parente. Talvez eu tenha que morar na casa de uma amiga e vou ter que arrumar um emprego. Essa é a pior coisa que pode me acontecer. É claro, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou sentir falta. Mas para mim, o que me desesperaria mais é isso? Então tá bom, se é a minha situação financeira, agora eu vou pensar, como que eu posso lidar com isso? Será que eu consigo resolver isso? Sim, consigo resolver. Então, o que eu vou fazer para resolver? Bom, eu vou procurar ter a minha própria fonte de renda. Eu vou vender bolo, eu vou vender bolo de pote na rua, eu vou me cadastrar no iFood, eu vou dar um jeito de trabalhar pela internet, eu vou costurar, eu vou arrumar um trabalhinho de creche, de cuidar de criança. Isso vai te deixar muito mais segura. Muito mais segura. Para a mulher que o marido, né, já está fora de casa, você pode pensar assim: o que de pior pode acontecer se ele não voltar? A sua vida vai continuar da forma que está. Você vai sofrer, você vai sentir falta, você vai chorar? Você vai chorar. Mas depois de um tempo, todas nós sabemos que passa. Qual foi a mulher que nunca passou por uma desilusão amorosa, pensou que ia morrer e está aqui viva hoje? Quantas de vocês passaram por uma desilusão amorosa, achou que era o fim, que nunca mais ia conseguir amar ninguém e está aqui hoje? O ponto que eu quero chegar aqui com vocês é te fazer entender que o seu mundo ele não vai acabar se Joãozinho, se Pedro, se Roberto te largar ou se ele não voltar para casa. Você não vai morrer se esse homem desaparecer da face da terra um dia. Pensa bem, até para a mulher que está muito bem num relacionamento, que tem um relacionamento, uma família estruturada, até ela precisa fazer esse exame de consciência, porque se esse homem ele morre um dia muito novo, porque um dia ele vai morrer, né? Mas se ele morre antes do previsto, o seu mundo vai acabar? Não vai acabar. Eu quero que você coloque os seus pés no chão. Parar de ficar nesse turbilhão de pensamento, o medo, insegurança, e bota os seus pés no chão. A gente consegue enxergar com mais clareza quando a gente está com os pés no chão. Então, o ponto que eu quero chegar aqui com você é te fazer entender que o seu mundo, ele não vai acabar e você não vai morrer se esse homem te largar. Eu, gente, não tô de forma alguma encorajando que você largue ele, que você maltrate ele, que você pise nele. É claro que não. O meu trabalho aqui é totalmente o contrário. O meu trabalho aqui é te encorajar para você lutar pela sua relação, para você viver o relacionamento que você sempre sonhou, para você ter o pai dos seus filhos de volta em casa, para você ver a sua família de novo, reunida, reestruturada, para você passar o Natal, o Ano Novo, com a sua família, todo mundo ceando junto. E não o seu marido, o pai dos seus filhos, em outra casa, na casa dos pais, na casa da amante, na casa do Papai Noel. Eu quero que você, se você é namorada, que você passe em paz essa virada de ano com o seu namorado. Que vocês tenham paz. Eu quero que você se torne uma mulher segura. Quando a mulher é uma mulher segura, o casal é mais feliz. O relacionamento, ele é mais feliz. O casamento fica mais gostoso. Porque a mulher se sente segura, ela não tá neurótica. Ela não tá com medo excessivo de largar ele. Quando você demonstra esse medo excessivo de perder esse homem, ele percebe isso. Ele percebe isso. É por isso que muitas, infelizmente, estão presas num relacionamento abusivo, não conseguem sair, e o cara pinta e borda. Porque sabe que a mulher tem medo de perder. Então, basicamente, qualquer coisa que ele fizer, ela não vai largar. Vocês entendem?
Gente, era isso que eu queria falar com vocês nessa live de hoje. Olha, não se esqueçam que nós temos o Chá com a Bia, que é a nossa live, todas as terças e quintas, às 4 horas da tarde. Sempre esse horário. O dia que eu precisar mudar, eu vou, obviamente, avisar vocês nos stories com antecedência. Espero de coração que essa live, esse tema de hoje, tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu espero que hoje vocês saiam daqui muito mais seguras do que vocês entraram. Lembre-se que esse comportamento vai refletir no sucesso do seu relacionamento, na volta do seu marido para casa, ele esquecer a amante, ter olhos só para você. Se ficou alguma dúvida sobre essa live, por favor, não fiquem com dúvida. Me manda uma mensagem lá no direct, ou então coloca aqui embaixo nos comentários, tá? A live vai ficar salva, vai ficar gravada. Então, façam todas as suas perguntas. Se tiver um tema, alguma coisa que você queira trazer aqui para a live, para o Chá com a Bia, para a gente conversar, coloca aqui embaixo também. Um beijo, gente. Boa quinta-feira para vocês.